Pra gravar. Então, boa noite. Hoje é dia 5 de novembro. Vamos continuar a nossa leitura do livro As Qualidades Planetárias. E eu vou ler um verso. Se no mundo as coisas não correm como desejamos, é justamente porque um mundo superior pôs mãos à obra para nos fortalecer e nos complementar. E quanto mais os fatos estão contra nós, tanto mais isso acontece. Quando queremos o que Deus quer contra nós, justamente então crescemos da nossa própria vontade para dentro da vontade divina. Esse verso é tão lindo, né? E Uhum. como é difícil. Como é difícil quando as coisas estão de ponta cabeça, né? É A gente quase dizer, seja feita a tua vontade, né? E Nossa, esse eu quero ler de novo. o Passa no verso, grupo? Tá no... passa Tá? Ai, muito lindo. assim. Bom, então, vocês querem lembrar alguma coisa do que foi lido da última vez? Tá tudo em ordem? Tem alguma pergunta? Ou continuamos? Como é que vocês querem? Hum? Eu tenho essa mania de dar uma lembradinha. Não sei se vocês querem. eu acho que é ótimo. Tá, então, ele primeiro falou desse caminho das esferas planetárias, do momento que nós morremos, né? Esse caminho do pós-morte. Então, a gente vai passar por todas as esferas planetárias, vamos fazendo uma purificação do corpo astral, né? Então a gente vai passar pela esfera da Lua, vai encontrar os anjos, vamos passar pela esfera de Mercúrio, os arcanjos, Vênus, os arqueus, chegamos na esfera do Sol, onde só o que temos de bom entra, lembram disso, né? E lá encontramos a segunda hierarquia, os Exusié, os Dinamis e Quiriótetes. Aí ficamos um bom tempo na esfera do Sol, né? É onde a gente fica maior tempo. E vamos para a esfera de Marte, onde nós nos encontramos com os espíritos da vontade, os tronos. Aí passamos para a esfera planetária de Júpiter, encontramos com os querubins, os espíritos da harmonia, e serafins, os espíritos do amor. E chegamos nas estrelas fixas e encontramos a Trindade. E na volta, né, quando a gente decide que vai realmente voltar para este mundo para se redimir de para melhorar, né? Então a gente volta fazendo todo o trajeto outra vez, né? E a gente vai parando em cada esfera planetária o tempo que for necessário para a gente cumprir a nossa tarefa kármica aqui, para a gente trazer as qualidades para a gente cumprir a nossa tarefa kármica aqui. Aí você falou das estrelas fixas. Quais são? É o zodíaco, são as 12 estrelas fixas. Ah, tá. É que não É o entendi. zodíaco. A Trindade. E a Trindade é Desculpa, mas acima, acima, a Trindade está acima. acima, né? Mas se o Cristo tá no Sol, Então, certo? esta é uma grande questão, Fabiane, porque sim, o Cristo está no Sol. É como se assim, a gente é banhado pela luz do sol aqui na Terra, tem o Cristo que está nessa esfera do sol, mas tem este Cristo que é o eu verdadeiro, a gente tem estudado bastante isso, Márcia e eu, o eu inferior, o eu superior e o eu Uhum. verdadeiro, né? Então Ah, tá. ele está numa esfera acima, né? Como É onde, se, quando é como você se encontra ele com no Sol.
ele fosse o eu inferior dele, talvez? Não, não, o eu inferior não. Cristo Não. não tem eu inferior. Cristo não tem eu inferior, Não. claro, Fabiane. Né? Então, ele está também na esfera porque ele também está próximo à Terra, então ele está nessa esfera do Sol, né? Mas nós também nos encontramos com ele lá em cima, né? Porque ele está em todos os lugares, né, Fabiane? É que a gente precisa estudar dessa forma. Então, nessa esfera do Sol, a gente entra em contato com o nosso eu superior. Lá em cima, a gente vai trazer esse eu verdadeiro que ele chama. Isso é bem complicado da gente compreender, mas é assim que a gente tem estudado, né, Márcia? É. E a Ou partir seja, desse na ponto, esfera terrestre, eu encontro com o meu eu Meu inferior, ego, meu ego, né? meu O ego, inferior. com o meu euzinho. Na esfera solar, eu tenho a possibilidade de entrar em contato com o meu eu superior também, isso, Sim. né? E acima de todas das esferas planetárias, eu posso me encontrar com o meu eu verdadeiro, Eu isso, posso que eu não, a ainda não gente sei vai direito. A gente encontra. vai se encontrar se Isso, encontrar. com esse eu verdadeiro, que talvez seja o- Ele a diz, imagem do ser humano ele puro. fala do Eu já Cristo não sou mais cósmico, humana. né? ele fala do Cristo cósmico, ele fala dessa centelha divina, né? É esse eu verdadeiro. E, na Uhum. verdade, eu acho que quando o Steiner falou tudo isso, me dá a impressão que ele quis ser didático para a gente entender, porque Cristo é um só, né? É, Agora, Cristo que está no Sol tem a ver com esse nosso eu superior. E o Cristo que está lá mais, quando a gente encontra com o grande guardião, com o Cristo, e você decide, bom, eu tenho que descer para me melhorar, para ajudar a humanidade em determinado. Esse é o Cristo cósmico. Esse é isso. o Cristo, né? Bom, daí a gente leu mais um pouquinho e daí ela vai dizendo aqui como nesses 3 primeiros setênios, onde a gente está à mercê de quem nos educa, né? Como no primeiro setênio a gente tem a influência da Lua, né? Com as forças da hereditariedade, a criança imita, então a Lua tem essa força de espelhar também, né? Então a Lua que está Atuante. atuante nesse primeiro setênio. Daí, no segundo setênio, temos Mercúrio. Mercúrio, a criança do segundo setênio, também faz essa troca entre o mundo interno e o mundo externo. Então, Mercúrio traz muito essa força para a criança. Daí temos Vênus na adolescência, né? Com esse amor que aparece, né? Com o Eros, né? Que aparece esse amor erótico, né? Que não é o Eros no sentido de interesse pelo mundo. Então é Vênus que está influenciando esse terceiro setênio. E daí os setênios do meio, que eu acho que é onde a gente parou, né? Dos 21 aos 42, as forças solares. Nasce o eu aos 21 anos e o eu está relacionado a esse sol interno, né? Então, são as forças solares que agora atuam, né, no desenvolvimento desses 3 setênios do meio. Acho que foi aí que a gente parou, né? Sim. Acho que a gente pode começar no espermatozoide, embaixo do espermatozoide, nos setênios de 21 a 42, Ah, tá. né? Que é bem. O espermatozoide eu não estava entendendo. Só o espermatozoide tá aí, ó. Ah, vai no segundo parágrafo.
Tá bom, da E página começa 30. os 21. Começa os 21. Tá. Você quer ler, Márcia, ou quer que eu Posso leia? ler. Tá. Nos setênios de 21 a 42 anos, na fase de desenvolvimento das três almas, somos guiados pelas forças solares. A alma da sensação nos é doada, mas sem esforço, no período dos 21 aos 28 anos, quando adquirimos nossas experiências. A alma intelectual afetiva, dos 28 aos 35 anos, na qual integramos nossos lados feminino e masculino. Já exige do eu, de natureza solar, um trabalho de transformação, principalmente das normas e hábitos incutidos em nós na infância, no segundo setênio. A alma da consciência, a ser desenvolvida entre os 35 e os 42 anos, fase em que nos confrontamos com nossa constituição, exige um esforço ainda maior. Essa fase solar do desenvolvimento anímico, 21, 42 anos, é a época em que devemos trabalhar intensamente nossas sombras, levando-lhes luz e deixar as amarras do passado para cada vez mais desenvolvermos o futuro e assumirmos nosso próprio destino e missão de vida. Na fase do desenvolvimento espiritual, dos 42 anos em diante, estamos sob a influência das forças planetárias suprassolares de Marte, Júpiter e Saturno. Marte atua na fase entre 42 e 49 anos, quando desenvolvemos humanas, a sublimação do nosso corpo astral, para nos tornarmos uma identidade espiritual. Deixa eu abrir aqui. É, é quando também desenvolvemos mais intensamente a cognição imaginativa, que nos leva do pensar intelectual ao pensar imaginativo. Pode-se dizer que nessa fase precisamos desenvolver as forças antimarcianas. A agressividade marciana tem de ser superada. A competição externa exige cada vez mais tolerância e temos de aprender a desenvolver a autocrítica em vez de criticar os outros. Se vocês tiverem alguma questão, é só dar um toque que a gente dá uma parada e aí vai falando, tá? A gente vai conversar. Dos 49 aos 56 anos, entramos numa fase de influência jupiteriana, a fase da sabedoria, quando aprendemos a assumir nossas culpas e a lidar com elas, desenvolvendo tolerância e amor pelos outros, e aprendendo a ordenar mais sabiamente nosso destino, equilibrando entre a atividade externa e a atividade interna. A respiração e a circulação precisam de cuidados. É assim que desenvolvemos os germes para uma cognição inspirativa, mediante a qual aprendemos melhor a ouvir o mundo exterior, mas também nossa voz interior. É a fase da espiritualização do corpo etérico, criando-se o germe para o Budi, para o corpo etérico espiritualizado. Dos 56 aos 64 anos, entramos na fase em que as forças de Saturno agem intensamente sobre o envelhecimento do corpo, o enfraquecimento e fechamento dos órgãos dos sentidos, tendo como consequência uma interiorização maior, chegando à essência individual. Saturno nos faz olhar para dentro, provocando a autocrítica, mas também aumentando a crítica aos outros. É a hora da retrospectiva da vida, de fazer a avaliação do que foi bom, do que deve ser corrigido e do que queremos fazer e desenvolver nos próximos setênios. É quando lançamos germes para a cognição intuitiva, pois é em nosso interior que devemos buscar perguntas e respostas.
é a fase da espiritualização mais intensa do nosso corpo físico, do desenvolvimento do homem-espírito. Depois dessa fase, alguns autores relatam a influência de Urano, do céu estrelado, dos 63 aos 70 anos, de Netuno, dos 70 aos 77 anos, e de Plutão, dos 77 aos 84 anos. A descrição dessas fases se encontra no livro Livres na Terceira Idade, de Gudrun Burkhardt. Vamos só ver que a gente pode, se tem alguma questão, ou como é que é para você essa leitura aqui, que chama a atenção. Eu achei aqui interessante, que, assim, nessa fase dos 42 aos 49, que é da força de Marte, mas nós precisamos desenvolver forças antimarcianas. Olha que interessante. É o setênio de Marte, mas precisamos desenvolver forças antimarcianas. A agressividade marciana tem de ser superada nessa fase. A competição externa exige tolerância e temos de aprender a desenvolver a autocrítica em vez da crítica. É muito interessante isso, porque senão, se a gente continua só na força marciana, né, de abrir caminho, agressividade, isso e aquilo, a gente não vai para essa desenvolver esse manas, né, essa sublimação do corpo astral. A gente continua fixada no corpo astral, né, ainda. Sim. Por outro lado, também eu consigo entender a força de Marte aqui nesse setênio dos 42 aos 49, é assim, como está espelhando a fase da 21. adolescência, dos ideais, dos grandes ideais, aqui nesse setênio dos 42 aos 49, a gente tem que rever esses nossos ideais, né? O que que eu deixei para trás e o que que eu posso agora equilibrar, né, para essa nova fase. Então eu vejo Marte como também essa possibilidade dessa força de realização, porque Marte é o realizador, né? Então ele também traz é uma época de muita realização ainda, Sim. né? É um ressignificar do Marte, é uma ação, mas talvez com mais amorosa, né? É a capacidade de realizar, mas embebido no amor, talvez, né? E da mesma forma, me trouxe essa coisa da influência jupiteriana dos 49 aos 56, mas sem a soberba do Júpiter. Isso. Isso. Exatamente, tem a soberba do Júpiter. Sim. Mais, mais alguma coisa? O que eu vejo aqui, passado esse período, né, de 42 a 49, e junto com o que a Márcia falou, quando tem 49 a 56, a questão da sabedoria, assumir culpas, nosso destino dentro e fora, questão de respiração, circulação, é quase que eu não sei a palavra, mas é quase que um salto, é uma revisão, né? É um outro momento para que possa chegar nesses pontos aqui, que antes não eram possíveis, né? Nesse período de 42 a 49. Então, começa um outro momento aqui, é isso que estou entendendo. E começa um momento, porque assim, a partir dos 42 anos, existe uma maior busca do sentido da vida, né? Uhum, De algo que é essencial na vida, que tenha significado para cada um de nós, né? Então, essa busca do espiritual nesse sentido, daquilo que tem sentido,
né? Então não dá mais para culpar quem está lá fora, né? O outro que tem culpa porque eu sou assim desse jeito, Uhum. né? Eu tenho que ir trazendo e fazendo essa limpeza, né? Revendo esses Sim, meus valores, o que que eu estou carregando que sim, é meu mesmo, né? sim, interessante. Então, aí no próximo tem o grande. Você fala, ele senta aqui. Sim. Tem o Então, grande. um grande esquema, né? Todo mundo está com o livro, quem tá, tem um Sim, grande esquema aqui. Então, o que que ele vai fazendo? Ele vai mostrando essa influência em cada setênio, influência do planeta em cada setênio. Então, no primeiro setênio, ele fala da influência lunar. A Lua é o arquivo do universo, né? Então, a Lua tem essa capacidade, ela tem uma boa memória, né? Então, ela tem essa capacidade de arquivar, né? Além de ser o espelho do mundo também. E ela tem um ritmo de 28 dias. E aí, nesse setênio, a gente sabe que está se desenvolvendo o corpo físico. E aqui está escrito o crescimento acentuado baseado na multiplicação celular. Então, a Lua é responsável pela multiplicação celular. O sistema neurosensorial está em formação. O corpo físico é o portador das forças hereditárias. Então, a criança aqui aprende por imitação o espelhar da lua, né? Aquilo que a gente já falou. Ela repete o igual. Então, esse setênio, a gente está formando a nossa constituição física a partir dos genes que nós temos, né? Da hereditariedade. Alguma coisa desse setênio? Vocês queiram acrescentar? Porque aqui é um esquema pequenininho, né? Um Tem muita resumo, né? coisa para falar aqui. Muita coisa para falar no primeiro setênio. Se vocês têm alguma, né? Então, a vivência do mundo é bom, é importante, a importância das brincadeiras, né? Brincar é bastante sério para a criança nessa época. Tudo bem? Passo para o segundo setênio. Então, Mercúrio é que rege o segundo setênio, ele é o mensageiro do Olimpo. Ele tem um ritmo, ele é bem rapidinho, né? Então, olha, o ritmo é de 88 dias. Aqui nós estamos desenvolvendo, né, o corpo etérico, o corpo vital. A saúde normalmente é muito boa nessa fase. Aqui existe uma ligação com o sistema rítmico, movimentação e circulação do sangue e do ar. Coração e pulmão estão amadurecendo aqui, e aqui aparecem os primeiros sentimentos, né? Amadurece o sentir. O corpo etérico se consolida e individualiza agora, né? Porque antes, lembra, ele vem carregado pela força da mãe, né? Por isso, os médicos antroposóficos falam que é muito interessante a criança ter as doenças infantis para realmente fazer essa troca e agora individualizar o corpo etérico, né? Aqui é a conquista do espaço social, aparecem os sentimentos, antipatia e antipatia afloram muito nessa fase, né? Tô de mal de você, não gosto de você, né? Dos 7 aos 14 é bem assim. E aparecem aqui os temperamentos, né? Então, a criança começa a mostrar um elemento, né? O elemento, ou fogo, ou água, ar ou terra, o que prepondera nessa criança desse CT. E aqui a gente forma os nossos condicionamentos, né? Então, é importante aqui, se lá no primeiro setênio era a imitação, e a criança imita o gesto, inclusive, que ela
não só o gesto anímico da casa, mas o gesto físico. Aqui ela aprende pelo exemplo e tudo que é falado para a criança tem um peso muito grande. Ela absorve muito a fala, né? Muito bem. Daí a gente tem aqui a deusa do amor, que é a Vênus, que influencia o terceiro setênio. Vênus tem um ritmo de 225 dias, e agora o corpo astral se desenvolve, o corpo das emoções, das sensações. Amadurecem os órgãos sexuais e reprodutivos e também os membros, ou seja, o sistema metabólico motor. Aqui acontece o primeiro nó lunar, que é por volta dos 18 anos e meio, e aqui começa, ou seja, aqui amadurece o pensar. Nasce o corpo astral, essa força do erotismo e interesse pelo mundo. Então, erotismo também significa esse interesse pelo mundo. Desabrocham as qualidades planetárias na formação do caráter. Então, é aqui nesse terceiro setênio que a gente vai olhar, vai observar qual a quais planetas aparecem mais. Tchau, Tchau, Fabi. Fabiana. Então, qual ali mais nesse jovem? E isso vai mais ou menos delinear a vocação dele, né? Como que ele vai agir no mundo, como ele vai se expressar no mundo. Então, ser ele mesmo, sua personalidade, o karma individual passa a atuar. Então, a partir dos 14 anos, o karma começa a atuar. Daí a gente tem esse período dos 21 aos 42 anos, onde tem a influência do Sol, a gente tem o desenvolvimento anímico, o desenvolvimento emocional, e o Sol tem o ritmo de 365 dias, e daí nos setênios de 21 aos 28 anos, a gente tem a alma da sensação, o eu liberto de sua atividade física, agora é capaz de trabalhar cada vez melhor suas emoções, paixões e cobiças. Transformação do corpo astral em alma da sensação mediante a aquisição da experiência própria. Então, a gente vai para o mundo a partir do nascimento do eu, aos 21 anos, e aí a gente também pode olhar, né, para a nossa biografia no sentido de se perguntar como é que foi que eu entrei no mundo. Eu era um jovem mais racional, eu era um jovem mais emocional, ou era um jovem da ação, né? E aos 28 anos, então, tem a crise dos talentos. Tudo bem? Tá bom desse jeito? Continuamos? Sim, sim. Boa noite, Boa Boa Eliane. boa noite, noite. Oi, Adriana. Eliana, tudo bem? Oi, Fabiola, tudo bem? Diga. Tudo bem, e você? Querida, eu fiquei com uma dúvida. Você falou com 14 anos o karma começa a atuar. É com 14? É 14. Por, por quê? Fala um pouquinho mais. As forças hereditárias deixam de atuar? Então, as forças hereditárias deixam de atuar. E lembra, a gente tem a determinação kármica, que vai do 0 aos 21 anos, e do 0 aos 21 anos, e dos 14 até os 35 encontros kármicos, Encontros. Uhum. locais kármicos. E aí, o karma também, o Steiner diz que o karma já começa a atuar a partir dos 14 anos. Certo. E é quando também ele traz assim, ele diz que a partir dos 14 anos é a maturidade terrena, né? Então ele chega na Terra, de fato, né? Aos 14 anos. E aí, a partir daí,
Porque até então é o karma quase que do passado, né? Desse passado, dessa vida ainda anterior que está atuando. E aí, a partir dos 14 anos, começa, de fato, a esse karma da vida atual a atuar, que é a maturidade terrena. Isso, Uhum. ótimo, Márcia, é isso mesmo. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Claro, A pessoa chega atrasada, desculpa. É, porque eu tinha lido uma vez que o karma deixa de atuar quando a gente faz mais ou menos 63 anos. É isso? Eu entendia isso como sendo um karma, o karma que a gente antigo. uhum. E Não. eu, na verdade, não li que o karma deixa de atuar a partir dos 63. O que eu entendo, daí a Márcia vê o que é assim, que a gente está mais voltada agora para aquilo que vai ser o futuro, o karma do futuro, né? A gente está mais voltada para mais direcionada para o futuro. O passado já foi, o presente a gente já viveu e agora a gente está mais ligado no futuro. Assim que eu entendo, Márcia. Ah, por isso que fala da terceira idade, a questão da liberdade. É, É então, que ele fala assim: aos 63 anos, você completou todo esse ciclo. Foram 9 setênios e que você aí dá nascimento a si mesmo. Uhum. Então, nesse sentido, a sua estrela, a estrela de seu nascimento, começa a ficar a descoberto, né? Que ele diz. É um grau lá da, eh, não sei como é que chama, do cosmo, né? Isso. Então, ele começa a sair desse, ou seja, a gente começa, como a Eliana diz, a preparar esse karma do futuro, já olhar para o futuro, mas também esse retorno para o mundo espiritual. Que ele já começa, o mundo espiritual já começa a nos chamar. Então a gente pensa mais nesse tema, olha para essas questões, então já começa a nos chamar nesse sentido. Então, não é que acaba o karma, né? A gente continua trazendo e fazendo. O que acaba, o que finaliza são esse caminho que a gente faz, né, de biográfico, se a gente puder falar assim, sujeita a esses karmas do passado. Então, entre os 14 e os 63, eu tenho esses karma do presente. E depois eu me preparo para trabalhar isso no futuro a partir dos 63, não seria isso, né? Não, não dá para a gente dizer a partir dos 63, porque a gente está trabalhando o tempo inteiro. As Sim, consequências de sim. nossas ações vão ser levadas para lá, para o mundo espiritual, né? Então, não dá para dizer a partir dos 63. não. Então, e é assim, né? Lembra que tem a determinação kármica, locais e encontros kármicos e realização kármica. Uhum. Então, eu acho, o que eu entendo é que, como a Márcia falou, tem esse período onde a gente está vivendo, que a gente traz essas forças do passado, então a criança está muito ligada a essas forças do passado ainda, né? Steiner fala em muitos textos dele como a criança traz, ela é a própria força do passado, que a gente não compreende muitas vezes, né? A partir dos 14 anos, com essa maturidade terrena, ela, ele começa, o karma começa a atuar, e existe um momento onde a gente já começa a fazer esses encontros, e já vai olhando para o futuro. Mas, assim como a Márcia, eu não acho que a gente possa delimitar agora vai acontecer, agora é o futuro, Tá né? joia, obrigada. Nada é fixo assim, né? Não, 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 não mesmo. obrigada.
Nada, imagina. Bom, então, Eliana, oi. repassa só esse conceito que não está muito fresco. As determinações kármicas acontecem em que período? Do Até os zero, 14? do 0 aos 21 anos. Existe uma determinação kármica, né? Então, tudo é determinado. A família que você caiu, o país, tudo isso ninguém vai mudar, né? Uhum. Mas tem uma interposição a partir dos 14, que vai até os 35. Então 14 aos 21 é a interposição, que está na determinação, locais e encontros kármicos. Locais e encontros. Tá. 0 aos 21, determinação, 14 e 35, locais e encontros kármicos. E entre o 14, não, entre o 14 e o 21 tem essa interconexão, né, das duas. Isso. Tá bom. Obrigada. E daí, não, daí dos 28 em diante é realização kármica. E também tem a interposição. Bom, continuando, a gente está na alma do intelecto e do sentimento. A gente continua fazendo esse nosso desenvolvimento anímico. Os lados masculino e feminino são integrados, ânima e ânimos, ou deveria-se começar um trabalho para integrar ânima e ânimos. Razão e sentimento é a metamorfose do segundo setênio, integração do mundo interno com o mundo externo pela razão e pelo sentimento. Força crística que acontece dos 29 aos 33 anos. E aí a gente vai. Então, força crística dos 29 aos 33. Normalmente a gente fala dos 30 aos 33, né? Eu acho que. E aqui atrás também, ela fala na página 31, esqueci de falar, ela coloca aqui dos 56 aos 64, é dos 63, 56 a 63. E daí a gente vai na alma da consciência, que é o sexto setênio, dos 35 aos 42 anos. A gente tem o segundo nó lunar aí, que é aos 37 anos. A consciência se amplia e a aquisição do desenvolvimento, né? É a possibilidade de a gente se desenvolver e, e ser, assumir o próprio destino e a missão de vida. Muito bem, então essa foi a esfera do Sol. Aí a gente tem a esfera de Marte, a partir dos 42 anos. Marte tem um ritmo de 2 anos. E aí a gente desenvolve a identidade espiritual, o germe para humanas. A capacidade da fala, de expressão, se ampliam. O órgão da laringe é o órgão de Marte. Força para realizar metas, coragem para fazer a expansão interna e realizar as mudanças necessárias na vida para fazer o que é essencial. Começamos a desenvolver a consciência imaginativa, realização da vida. Isso que Marte traz. Daí, e Marte é o falador do universo, né? E aí a gente tem Júpiter, o pensador do universo, que tem um ritmo de 12 anos, e o setênio é dos 42 dos 49 aos 56, onde a gente desenvolve o espírito vital, que é a transformação do corpo etérico, né? E o germe para o Atma. Seu órgão é o fígado, órgão da vitalidade, cuja função é a de perceber o mundo dos alimentos, suas necessidades e ver o que é necessário, encaminhando as substâncias para o corpo.
Tem o terceiro nó lunar aqui, aos 55 anos e meio, capta os grandes arquétipos e desenvolve nova ética, sabedoria. É capaz de ouvir a pergunta do mundo e fazer o que é necessário. Começamos a desenvolver a consciência inspirativa. É uma fase moral da vida. A gente também pode dizer que Júpiter é o grande rei, né? Então, esse setênio é o setênio do rei. O setênio de Marte é o setênio do guerreiro. Em Saturno, a gente tem o historiador do universo. 29 anos e meio é o ritmo. E a gente tem o desenvolvimento do homem-espírito, ou Budi, que é uma transformação do corpo físico. Seu órgão é o baço, equilibra com sabedoria os excessos alimentares, mineralização do corpo protetor e isolante. Essência, profundidade, fidelidade ao que é espiritual, fazer o bem, memória espiritual, intuição, consciência intuitiva. É uma fase mística. E daí a biografia continua, a gente tem o ritmo de Urano, agora a influência de Urano dos 63 aos 70 anos, de Netuno dos 70 aos 77, de Plutão de 77 aos 44, aos 84 anos. Então, Urano é aquele que traz aquelas ideias fulminantes, Netuno é aquele que tem aquele tridente, ele movimenta as águas. Então a gente tem que cuidar dessas nossas emoções nessa fase dos 70 aos 77 anos, né? E Plutão é aquele bem profundo que também traz peso, né? Que vai dos 77 aos 84 anos. Revimos a biografia toda, hein? É, Nossa! Muito bem, e agora dá tempo? A gente entra. Sim, dá tempo. A tá. gente entra direto nas qualidades anímicas planetárias. Continua ou você quer ir? Eu continuo. Qualidades anímicas planetárias. Tipo lunar. Características gerais. No cosmos, nós temos a Lua como centro dessas forças, manifestando-se através do brilho, através das várias fases lunares, atuando sobre os elementos líquidos da atmosfera, da Terra e especialmente da vegetação, das árvores e também do homem. A manifestação terrestre dessa ação é a prata pura, ou acompanhada de seus mais diversos sais. Nos organismos vivos e no homem, a prata atua no acolhimento das substâncias, em sua eliminação e mediante os processos anabolizantes, na estruturação e reprodução. Reportemo-nos aos tempos antigos, quando a Lua ainda era unida à Terra e doava-lhe suas forças maternas femininas. A Terra possuía a Lua dissolvida em seu corpo. A Terra era então a mãe, em virtude da Lua, com sua substância, a prata. Era um enorme ovo, constantemente fecundado pelo elemento solar. As forças lunares formavam uma espécie de água vital, ou leite, que alimentava os seres. Com a separação da Lua em relação à Terra, essas forças vivificantes se retiraram e passaram a atuar como processo ou sistema de forças lunares sobre tudo que é líquido na Terra e na biosfera. Uma parte dessas forças se concentrou, atuando como órgão reprodutor dos seres vivos. No ser humano, essas forças lunares se relacionam com tudo que é crescimento e reprodução. O que se torna ovário é uma imitação da antiga Terra,
ovo. E até hoje, o ciclo menstrual de 28 dias e a gestação de 10 meses lunares obedecem ao ritmo da Lua. As forças lunares também atuam estruturando, formando substância, condensando e excretando. A Lua, como um espelho, reflete todas as forças estruturantes do cosmos. Na antiga Terra, a Lua ainda era ligada a ela. Nessa gelatina viva, começaram a formar-se substâncias mais duras, como o chifre ou a madeira. Quando essas forças começaram a dominar, ameaçando a vida, a Lua precisou separar-se da Terra. Hoje, elas estão limitadas em sua ação. Portanto, no processo lunar, temos de um lado o crescimento, a reprodução, e de outro, a formação de substâncias e a estruturação. A prata permeia em fina substancialidade o elemento fluido da atmosfera e impregna o solo terrestre sob forma de prata sólida e sais. Os antigos falavam não da Lua, mas da esfera lunar, sendo que a Lua demarcava o ponto do limite externo dessa esfera, que se iniciava no centro da Terra. Em 28 dias, se vê todo o limite externo dessa esfera lunar. As fases da Lua evidenciam uma relação diferente com o Sol. Steiner diz: a Lua irradia a luz solar. Ela nos aparece sensorialmente, fisicamente. A lua nova desenvolve as suas próprias forças. Na lua nova, ela está presente de uma maneira espiritual, de tal maneira que temos alterações rítmicas entre presença física e presença espiritual da lua. As fases da lua regulam as enchentes e vazantes das marés. Nas águas do mar, existem mais de 2 milhões de toneladas de prata delicadamente distribuídos. Todo o crescimento e toda a absorção da água e das seivas nas plantas se dão no quarto final da lua crescente. Na fase da lua nova, atuam as forças estruturadoras do crescimento. No homem e no animal, as fases da lua crescente e cheia correspondem ao anabolismo, ao crescimento e à reprodução, atuando com suas forças mais no sistema genital e nos órgãos reprodutivos. Já um pouquinho. Então, a prata como o metal, o que chama a atenção né, nesse primeiro movimento, né? Ele fala quando a antiga Terra, o Sol e a Lua eram quase que uma. O Sol não, a Lua e a Terra era como se fosse uma coisa só, né? E aí chegou um momento em que isso ficou separado. E a Lua passou a ser quase que essa mensageira do mundo, do que vem do mundo espiritual, né? Ela recebe essa influência do Sol, o que está no mundo espiritual, e emana esse brilho para a Terra. Então, o que mais que chama essa atenção de vocês nessa primeira leitura aqui da Lua? Márcia, meu Deus, eu fico com cada dúvida quando eu leio isso. Qual é a base? Isso é cosmogênese? Aí me vem astrologia, eu já fico muito perdida quando você descreve tantos elementos da Lua, e para mim fica muito no ar, assim, tentando sair total do dogma e não entrando na racionalidade, eu fico perdida. Qual que é a base para dizer que antes a Lua era uma coisa só com a Terra, depois separou, sabe? Uhum. Você saberia dizer ou é só para eu ouvir e não questionar? Não, pode questionar. Então, tem.
dentro da cosmogênese mesmo, dentro da evolução da Terra, a Terra passou por várias etapas evolutivas. Então, teve o antigo Saturno. Acho que você não teve ainda esse módulo lá, né? Então, tem o antigo Saturno, onde existiu o germe do corpo físico. Então, assim como a Terra evolui, assim como nós evoluímos, a Terra também, para chegar à Terra do jeito que ela é hoje, também passou por etapas. Então, o antigo Saturno, depois o antigo Sol e a antiga Lua. E isso tudo era junto antes, e depois isso vai se separando. E também tem a atuação de todos os seres espirituais, que também vão evoluindo a partir de todo esse caminho que vem acontecendo. Então, como que a gente sabe disso? Pelo Steiner, que via isso, E né? que isso também é um conhecimento muito antigo, assim, no Antigo Egito já se falava sobre isso, né? Sobre eh, em toda essa, Então ele também pega esse conhecimento do que já existia e com a capacidade dele de clarividência, digamos assim, ele aprofunda mais sobre esses conhecimentos e traz em forma dos estudos para gente. Então, no antigo Saturno, tinha o germe do corpo físico, antigo Sol, o germe do corpo etérico, e no antiga Lua, o germe do corpo astral. É como Em se não cada um, existisse ainda o ser humano. Primeiro ele começa a vir se formando de lá de cima. É como ela diz, como um germe é como uma semente. Um germe é uma semente. Por exemplo, uma semente de uma árvore, ela tem todo o potencial de uma árvore. Mas para que eu possa desenvolver esse potencial, eu tenho que dar as condições, ou seja, colocar aquela semente na terra, para que ela comece a vir. Então, todo o potencial dela se desenvolve. Com o ser humano foi assim também, só que em eras muitos, milhares e milhares de anos se sim. passaram. E o ambiente era totalmente diferente do que a gente pode imaginar. Então, o que ele descreve que no antigo Saturno, o ambiente era de calor. No antigo Sol era o ar. E no antiga Lua era a água. Porque daí vem a Terra. E daí entra o eu, né? Então, é a cosmogênese, é um processo evolutivo do homem, da terra e dos seres espirituais. A gente só tem esse processo de reprodução, de crescimento, porque a gente tem essa influência da Lua em Sim, nós, que faz, veja, ele está no primeiro setênio, rege o primeiro setênio, que são, olha para o bebê quando chega na Terra, como que ele é. E em 7 anos, ele teve um desenvolvimento que nunca mais vai ser tão veloz como foi em 7 anos. Então ele sai daquele bebê que só mexe quase que a cabeça, né? E o crescimento vertical, né? Crânio caudal, para depois se movimentar. A gente fala desse crescimento, ele reproduz também a questão do animal, né? Do réptil que engatinha, né? Todos ele, esses. ele, ele repete as etapas do desenvolvimento filogenético. Isso, entende? Então, tudo isso com a influência da Lua é que dá essa força para ele poder ter esse desenvolvimento em 7 anos. Com 3 anos, ele fica ereto e ele diz: Eu, pela primeira vez,
E depois, se você olhar dos 3 anos aos 5 anos, a fisionomia da criança já muda. Dos 5 anos aos 7 anos já é outra criança também, né? Já começa a adquirir uma face mais individualizada também nisso. Tudo isso é a influência da Lua atuando ali naquelas forças de reprodução, de crescimento, o tempo inteiro ali. E estruturação É, também, né? Porque lembra que a gente fala, lá no começo se falou dessa complementariedade dos planetas. Ao mesmo tempo que tem essa questão da repetição, né, celular, tem essa ossificação também que vem por Saturno. Lembra que a gente falou? Só que a força maior aqui é da Lua. Lembram disso? Lá no comecinho ele falou, né? muito bem. Dá para continuar? Acho que Mitologia? não. E a gente deixa a mitologia para o próximo Eliana ou Márcia? É dia. a Ana. Eu tenho uma questão. O que seria formar-se substâncias mais duras, como o chifre ou a madeira? Tá, que na antiga Terra a Lua era ligada a ela. Nessa gelatina viva, começaram a formar-se substâncias mais duras, como o chifre ou a madeira. Quando essas forças começaram a dominar, ameaçando a vida, a Lua precisou separar-se da Terra. Hoje elas estão limitadas em sua ação. O que seria esse chifre e madeira? Então, porque junto com isso, na cosmogênese, também foram se desenvolvendo os animais e as plantas e os Ah, minerais. Então, tudo vai se condensando aos poucos. Então, quando chegou nesse ponto da condensação, teve que ter a separação, porque senão ia cristalizar o homem também. eu pensei nisso, mas eu queria que você me respondesse para não pensar errado. Então, é mais Não. aí que vai. Não, porque eu falei assim, chifre, madeira, deve ser alguma coisa ligada ao animal. Mas deixa eu perguntar para. Sim, sim. Obrigada. Senão a gente fica só vai ter a força de Saturno. E daí a gente cristaliza. Hum, Não tem entendi. essa plasticidade, né? Entendi. Obrigada. Tudo bem. Vamos Muito bem. começar entrando na Lua semana que vem e na mitologia, do que se traz a respeito da Lua. Sim. E eu vou já dizer que a semana que vem não poderei estar com vocês. Vou deixar vocês só com a Márcia. Ai, meu Deus. Bom, Uma um boa beijo. Semana noite. que vem eu tô no Centro Paulos também. Então, um beijo para vocês. Volto em 15 dias. Você vai estar lá também, Eliana? Vai. Eba, que bom. Boa Um beijo, semana para meninas. todos. Boa noite. Boa 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 noite, noite. semana, boa Flávia. noite.